una escuela de editores admirable. Su experiencia en la edición universitaria y su experiencia en el contacto con la historia de la tipografía, de la bibliofilia, de la historia de las ediciones, produciendo decenas, sino centenares de títulos de nuestro más estrecho interés. Y muchos de ellos en áreas que en Argentina, por ejemplo, y en otros países de Hispanoamérica, no tienen el desarrollo expresivo como ellos han logrado darle en Brasil. Y por sobre todas las cosas es un entusiasta, promotor de proyectos. Y bueno, y los reconocimientos van llegando en buena hora. Acabo de hacer circular una biografía que hay sobre la trayectoria de Plinio para quien esté interesado en profundizar el conocimiento. Y acá él nos trajo una de sus decenas y decenas de colecciones dedicadas a los temas que nos incumben, que es esta fantástica colección Editando el Editor, que comenzó Jerusa Pires desde la Escuela de Comunicación de la USP a fines de los años 80, pero muy lentamente produciendo libros a partir de entrevistas con figuras serias de la historia editorial brasileña. Estamos comenzando a pensar, acá estamos también entusiasmando a Carlos Racera y a otros para replicar esta experiencia en una colección hermana hispanoamericana, editando el editor hispanoamericano a partir de entrevistas, en fin, hay que planificar, pero como un ejemplo, ¿no?, de los estímulos que la trayectoria de Plinio puede aportar a el diverso sistema de intereses de todos los que estamos acá. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a pasar la palabra al propio Plinio, que va a hacer un recorrido por su trayectoria, y luego con Horacio vamos a intentar de ampliar en función de aspectos que nos parecen interesantes movilizar en nuestro espacio de interacción. Así que, Plinio. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar falando aqui. Há 12 anos eu estive aqui em Buenos Aires, dando um curso para formação de editores universitários. Encontrei uma pessoa que assistiu o curso que eu nem lembrava mais. Então é um prazer enorme falar sobre livro. Agradecer principalmente meu amigo aqui, que tive o prazer de editar na editora da Universidade de São Paulo. Estamos editando mais um livro agora. Editei Horácio pela Atelier, que é uma experiência síntese da minha trajetória. Vou falar em português porque vou falar bem devagar, porque eu acho que dá para a gente se comunicar. O portunhol fica pior. Bom, eu não tinha nada me credenciava para um dia ser um editor. Primeiro, eu vi em todas as histórias de editores, o que mais se contam é que havia alguém na família que tinha uma biblioteca, um avô, um tio, alguma coisa que iniciou nos livros. Na minha casa não tinha livro. Havia um único livro, que era a Bíblia, mas não era para ser lida. Era onde a família, a minha mãe colocava o dinheiro entre as folhas para ninguém roubar. Então era essa a função da Bíblia. Então, primeiro, eu venho do interior do Brasil, uma cidade que, por incrível que pareça, faz homenagem a uma praga. Eu não sei como se chama, borrachudo, pium. Não tem aqui. Não tem aqui. É como uma pulga tremenda. É um mosquito que ataca as pessoas. Uma cidade onde muito quente, porque vinha o cristal de rocha, que na época, na década de 40 e 50, exportavam muito isso para os Estados Unidos pela indústria de comunicação. E não tinha escola.
A única coisa que eu me lembro de escola é que foi o dia mais feliz que eu tive, que me lembro da minha infância, o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula. Não sei porquê, mas aquilo me fascinou. E nessa cidade só tinha praticamente o curso primário, quer dizer, alfabetização. Se tivesse estudar, tinha que ir para outra cidade. Então, minha formação acadêmica, minha formação foi muito, diria, muito ruim. Porque cada ano eu estudava num colégio, esse colégio era fraco, eram colégios estaduais, e fui subindo, aprendendo um pouco a viver, e saí de casa muito cedo, aos 13 anos, para estudar fora, mas consegui fazer todo esse caminho, e a partir de um certo momento, evoluindo até que eu cheguei em Brasília. Foi uma etapa da minha vida, passando por várias cidades, cheguei em Brasília. E em Brasília, ou você é funcionário público ou trabalha no comércio. Eu não queria nenhuma coisa nem outra. Em São Paulo, tinha um irmão, meu irmão mais velho, que trabalhava numa editora, que era a Editora Perspectiva, que eu acho que é uma das melhores editoras do Brasil. E eu falei com ele que eu queria ir para São Paulo, se podia me arrumar um emprego. Eu fui para essa editora trabalhar no depósito. O depósito fica embaixo, o editorial em cima. E eu, na hora do meu almoço, eu subia para ver, por curiosidade, para ver como se fazia o livro. E aquilo me fascinava, eu não sabia por quê. Mas eu, no depósito, eu não conseguia trabalhar também, porque eu tinha um problema sério, tenho até hoje, de número. Eu não consigo lidar com números, analfabeto numérico, então eu errava demais, separação das notas. E aí perceberam que eu tinha, pelo menos, o interesse para trabalhar no editorial. E fui chamado para trabalhar nesse editorial. E comecei pela revisão. Imagine um analfabeto funcional entrando numa editora de ponta, porque a Perspectiva tinha um catálogo que a gente pode dizer de ponta na área de comunicação, sociologia, semiótica, coisa que eu jamais tinha ouvido falar. Mas eu tinha que começar por algum lugar, me colocaram na revisão, e fui aprendendo a revisão na prática, no dia a dia, com os outros revisores. Essa editora pertenceu a um grande intelectual brasileiro, que eu agradeço sempre, porque ele me deu essa oportunidade, que era Jacob Ginsburg, um professor da universidade, teoria do teatro, todas essas coisas, como se diz assim, um sábio, no bom sentido, que me deu essa oportunidade de trabalhar na editora. Eu fiquei 18 anos nessa editora Perspectiva, que foi a minha escola, o aprendizado, porque aprendia a revisão com os outros profissionais. Como é que eu aprendi a fazer revisão? Eu olhava as correções que as outras pessoas faziam, anotava para quando eu fosse fazer, eu também repetia. Do próprio Jacó, que era o dono da editora, aprendendo a fazer isso. Fui evoluindo, aprendendo além da revisão, comecei a fazer a produção dos livros. E principalmente foi a escola no sentido de que, para quem vai começar uma profissão, ela era muito certinha. Toda a produção dela era feita em coleções. As coleções, debates, estudos. Então, a gente até brincava que o Jacó, o dono da editora, provavelmente ele não tinha colecionado figurinhas na juventude dele, porque tudo ele colocava em coleção. Mas eu aprendi que você começar editando em coleção é a melhor coisa para você iniciar uma editora, porque começa a ter uma marca. E as marcas da coleção Debate, a coleção Estudo, não há um estudante no Brasil na área de ciências humanas que não tenha lido os livros dele. Porque era realmente uma editora de ponta na época, né? Ele faleceu há uns 5 anos, mas de fato foi essa escola que, aprendizado nessa editora, que eu fiquei 18 anos.
Paralelamente, eu tinha que estudar, eu não sabia o que fazer. Uma pessoa disse para mim: por que você não faz psicologia? Eu disse: mas o que é psicologia? Fiz o curso de psicologia, que foi minha terapia. Acabou aí, aprendi o que eu pude, tinha uma biblioteca formada com livros de psicologia. Quando me formo, eu tinha que fazer uma opção: ou ia para a psicanálise ou ia para os livros. Eu fiz a opção pelos livros. Eu achava que tinha que mexer com os autores, com pessoas, era difícil, mas trabalhar diretamente seria muito mais complicado. Bom, nesse percurso, eu, depois da perspectiva, como a perspectiva editava muitos autores e professores da Universidade de São Paulo, eu terminei o curso de psicologia e não sabia o que fazer. Aí disse: não, você faz pós-graduação. Mas o que eu vou fazer pós-graduação? Não quero ser professor, não queria fazer, não, tudo bem. Fui para a universidade, a convite de um professor, João Alexandre Barbosa, que era um crítico literário dos maiores do Brasil, que me levou para a editora da Universidade de São Paulo, que foi a segunda etapa que eu tive nessa aprendizado. A editora da Universidade de São Paulo, até então, era uma coeditora. Ela não tinha um catálogo próprio, ela financiava editores particulares, comprando parte da edição dessas editoras. Então era um grande negócio para as editoras particulares. Fazia lá 3.000 exemplares. 1.000 exemplares a USP comprava. Não a preço de custo, mas a preço de livraria. Então era um grande negócio para as editoras particulares. Quando o João Alexandre é convidado pelo reitor da universidade, a proposta era: a gente vai mudar essa editora. Eu quero que vocês mudem essa editora. E ele me convidou para desenvolver o departamento editorial, porque até então a Edusp não tinha uma produção. Ela analisava orçamentos, compras de livros e gerou um estoque gigantesco, que não tinha... os editores às vezes nem conseguiam entregar todos os livros, ficavam nas editoras deles. E claro que eu sabia desse procedimento, porque a editora que eu trabalhava na Perspectiva fazia também algumas coisas com eles. Eu sabia qual era o processo. Então eu enfrentei uma briga muito grande para mudar essa editora da universidade, para que ela se tornasse de fato uma editora. Vocês imaginem, dizer, você tem N editoras vivendo às custas do Estado. Eu cheguei lá e disse: não vamos acabar a coedição, mas vamos dividir os custos, não comprar edições. Isso foi o suficiente para todo mundo se afastar, porque não interessava a participação, interessava o financeiro. Então nós tivemos muita dificuldade mesmo para transformar, porque digamos que na época a editora da universidade tinha 60 funcionários. Nenhum no setor editorial, porque não existia. Portanto, era uma burocracia total. E a gente tinha que enfrentar esse pessoal. Mas a gente chegou à conclusão que, à medida que a gente começasse a fazer os livros, essas pessoas iam, de alguma forma, saindo, porque elas não tinham mais função. E começamos a fazer. Claro que você, nessa política dos livros de coedição, tinha 1.800 e poucos títulos que pertenciam às editoras particulares e não à universidade. Porque quando me convidaram, eu disse: olha, com o catálogo que nós temos aqui na universidade, basta reeditar. A gente pode gerar um catálogo muito bom, recurso para publicar o que a gente bem quisesse. Só que na hora que fomos escolher os livros, nenhum nós podíamos reeditar, porque todos
pertenciam à editora particular. E pasmem, quer dizer, qual era o grande problema da universidade? Uma universidade pública proibia que os livros, a produção da universidade, as teses de mestrado, doutorado, pós-graduação, qualquer coisa, fossem editadas pela editora da universidade. Essa era a maior aberração. Claro que a gente quebrou tudo isso, bom, agora vai ser assim, vai ser os professores. Quando nós começamos a EDUSP, o professor procurava a EDUSP como última opção. E a gente quebrou isso. Não, agora vai permitir que comecem, de fato, uma editora com a produção acadêmica da própria editora. Começamos a selecionar os títulos. Comprar direitos autorais era quase uma aberração. Para vocês terem uma ideia, uma editora alemã, a gente estava comprando o direito da editora alemã, veio uma ordem da reitoria dizendo que nós precisávamos ter uma prova material de que aquele livro era da Alemanha, da editora alemã. A gente respondeu que quando eles compravam um carro da Volkswagen, ele ia perguntar o atestado que era da Alemanha. Era mais ou menos desse nível as coisas que aconteciam. Claro que eu tive uma oportunidade única, que é começar uma editora do zero, porque não havia ninguém trabalhando com o livro editando. Eu já tinha uma experiência de 20 anos, 18 anos na editora Perspectiva, e comecei a dizer, olha, preciso 4 anos para que a gente se transforme numa editora. Então, começamos a fazer essa publicação. E, além disso, quer dizer, a proposta era, fazia-se um orçamento, a universidade dava aquela verba, com a inflação que tinha no país, acabava de fazer o orçamento, já não valia mais. E eu propus, isso serve para as editoras que eu sempre aconselho, é um conceito que se chama assim, renda industrial. Tudo que a editora vende, volta para ela, não é usado pela universidade, pela direção. Esse conceito chegou, hoje nós estamos, a editora da Universidade de São Paulo, se não houver nenhum retrocesso, porque essas coisas públicas têm isso, quando está muito bom, chega alguém e destrói tudo, ela será em pouco tempo uma das maiores editoras do Brasil. Atualmente, há uma média entre reedições e edições de 100 títulos por ano. Então, toda semana temos coisas novas. Precisava financiar. Essa era a proposta de financiamento. Segunda atividade que a gente teve que mudar, quer dizer, como vender os livros, que era outra dificuldade. Desenvolvemos uma rede de livraria que já existia, mas não tinha agilidade para vender os livros no próprio campus. E essas livrarias hoje sustentam a produção da universidade. Ela atua no mercado em geral, distribui como outra qualquer, tem nota fiscal, tem tudo, conseguiu uma etapa que superou, ela cresceu tanto que hoje você tem a universidade, a administrativa da universidade já não interfere mais na produção, mas na direção, que é um dos grandes problemas que a gente tem na editora universitária, é essas mudanças que uma editora não se faz a curto prazo. Uma editora é a longo prazo. Não se faz uma coisa. Então a gente chegou a um estágio que ela se autofinancia, pode fazer o que ela quiser de livro, ela tem dinheiro. Não tem um problema financeiro, que é raro, quer dizer, uma coisa... Tem burocracia? Tem. Mas quando a gente quer, a gente consegue superar todos esses elementos. É claro que nesse processo de produção,
a experiência que eu já tinha da perspectiva de editar em coleções, de editar essas coisas, eu apliquei um pouco no começo da editora, publicar em coleções. Como eu tinha, de alguma forma, poderia contratar designers, contratar tudo que eu quisesse, porque havia uma conjuntura na universidade que estava permitindo essa mudança na editora. Eu poderia contratar designer, fazer tudo, mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas jovens, pessoas que estão estudando, que gostam de livro. E todo o projeto inicial da Eduz foi feito por alunos do curso de formação de editores que nós temos lá, que é o curso de editoração, que é um curso, entram 15 alunos por ano, mas tem uma formação de 4 anos, e temos uma editora, laboratório, que chama-se Comarte, que produz esses livros do Editando o Editor e outras coleções. Nós temos coleções memória editorial, memória tipográfica. Direcionamos o catálogo para criar uma bibliografia, que aliás é uma coisa que desde que eu comecei, como eu não tinha uma formação acadêmica, nem literária, nem nada, eu comecei a me preocupar com a bibliografia, e na Edusp nós publicamos muito livros sobre livros. A Comarte também tem essa preocupação, que é a formação dos alunos, formação de editores. O curso são de 4 anos. Nos últimos 3 semestres eles participam desse laboratório, onde fazem esses livros do Editando o Editor e outras coleções. Nós estamos agora numa fase de quase firmando como editora, porque a qualidade tem melhorado muito. É claro que a minha formação, o fato de eu dar aula, de estar dando curso, me obrigou a fazer uma coisa que é assim, você tem que ensinar e fazer. No Brasil tem um ditado assim, quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Nós procuramos fazer e ensinar. Essa é uma proposta que a gente colocou no curso e tem formado muitos editores, muitos deles se tornaram editores. E essa preocupação, a gente tem uma preocupação muito estética com o livro, que era uma discussão que a gente tinha, porque você tem um livro universitário, ele era um tipo que a gente chamava-se chapa branca, eu não sei como se diria isso aqui. O livro oficial, feio, capa feia. Antes de chegar no texto tem reitor, vice-reitor, tem um monte de burocrata que escrevia nos livros, logotipos, agradecimentos. Tinha que usava-se o brasão da universidade. Era um horror, não podia fazer nada moderno daquele jeito. Então, a preocupação era, como vamos publicar? Nós selecionamos, aceitamos a produção da universidade, o que nós vamos publicar e como vamos publicar. Daí surgem as coleções, que hoje tem uma infinidade de coleção que fazem parte desse projeto que está estabelecido. Então, primeira coisa, descobrir uma logomarca. Tinha que criar uma marca, quer dizer, que fosse forte. No início, as pessoas diziam que tinha que usar os 2 logotipos, o brasão horroroso da universidade e esse logotipo. A gente não concordando, vamos fazer. Eliminamos tudo que era, digamos, cara do chapa branca, ou seja, o livro oficial. E começamos a publicar nesse ritmo. Ela hoje, a preocupação de vendas, a gente sempre teve, primeiro com as livrarias. E nós tínhamos um problema muito sério, e todo mundo tem, sabe que o livro acadêmico não entra no mercado com certa facilidade. É muito difícil. Então, em conversa com os próprios livreiros, eles disseram, por que o livro acadêmico não fica na sua livraria? Eles diziam, e eu dei razão, nós temos as livrarias em pontos caros, shop centers, tudo isso, os aluguéis são caros, precisa ter livro com rotatividade circular, que é o best-seller, para ele sustentar.
Nesse ponto, quer dizer, a gente chegou à conclusão que se a gente trabalhar os campi com livrarias próprias, isso era suficiente para fornecer para viabilizar o projeto gráfico e o projeto editorial da EDUSP. Então as livrarias foram isso. Mas, como depois da gente tentar todas as maneiras de entrar nas livrarias comerciais, a gente queria provar que o livro universitário tem leitor. Se ele for bem feito, ele pode entrar em qualquer lugar, e também tem um público para isso. E nós começamos uma atividade que semana passada, quando for a 27ª Festa do Livro. Nós fazemos hoje numa rua na universidade, 4, 5 dias, uma tenda enorme. Nessa onde participaram 200 editores, que não só mais, a gente convidou depois, no começo a gente fazia essa festa do livro só com os arquivos, o acervo que tínhamos nos estoques. Depois a gente convidou editores particulares para que participassem também dessa festa do livro. Então hoje ela tem uma média de, assim, a gente estima por baixo, de 100 mil pessoas passam por lá. É assim, a coisa mais bonita que você tem quando você vê pessoas levarem malas para comprarem livro, para encher. É muito gratificante. E isso incomoda de alguma forma o mercado? Incomoda, mas é a resposta. Quer dizer, você está reclamando por quê? Nosso livro está na sua livraria? Então nós criamos a situação para que essas pessoas tivessem acesso. Qual é o grande chamariz? Dá 50% para todos os livros lá são vendidos com 50%. As editoras fazem seu caixa final de ano, pagam o seu 13º salário, e ela tem sido feito dessa maneira. Então, eu cheguei na Coarte, que é essa coisa na trajetória. Como eu falei, quando eu entrei para a EDUSP, eu me dispus com centenas de editores que viviam às custas da universidade. Então eu imaginei, eu não vou arrumar emprego nunca mais no mercado editorial. E aí surgiu uma coisa familiar de criar uma editora, que é a Ateliê Editorial, que é uma editora que é minha mulher que toca. Eu praticamente faço a parte boa, que é escolher os livros, que é ter essas relações, mas ela é que toca a editora, uma equipe pequena. É uma editora que eu procurei fazer a síntese de ter um projeto que tinha perspectiva, que tinha um projeto, a EDUSP tinha outro projeto, a Coarte tem outra, e a Ateliê teria que ser a síntese de todo esse meu trabalho durante meu percurso de edição. Então a Ateliê, ela fez 30 anos agora, nós temos mais de 1000 títulos já editados. Pasmem, trabalho com 5 pessoas. Foram 30 anos nesse ritmo, mas conseguimos chegar a um catálogo que eu acho que algumas linhas editoriais, livro sobre livro, que foi minha paixão, digamos assim, de livros, a coleção de literaturas brasileiras, portuguesas, clássicos comentados. Tem uma coleção sobre a literatura grega, literatura latina, ou seja, há uma síntese que eu procurei fazer e chegou. E, recentemente, para encerrar, eu fui para a Biblioteca Brasiliana José Mindre. Para quem não conhece, é o maior bibliófilo brasileiro, que doou a biblioteca dele para a universidade. E é uma das coisas, dos prédios mais bonitos que hoje você tem na universidade. Se vocês forem em São Paulo, não deixe de visitar, que é uma arquitetura moderna, uma coisa muito fantástica. E eu fui convidado, porque eu saí da EDUSP, e eu digo, olha, como eu era muito amigo do Mindre, e quando você começa uma biblioteca dessa, eu não sei se aqui a fama dos bibliotecários também é boa, não, mas no Brasil é péssima. A gente tem uma dificuldade enorme. Por só bibliotecário, eu só sabia fichar
e acabou. Então eu digo, olha, tá em maio do ano que vem. Então, esse resumo é um pouco esse percurso de uma pessoa que eu diria um improvável editor. Eu não tinha absolutamente nada para ser um editor. Nunca pensei na minha vida, não tinha leitura, não tinha formação técnica nem intelectual. Mas, no entanto, quando você tem uma oportunidade, eu aproveitei essa oportunidade, me esforcei para que aprendesse todos os ofícios ligados ao livro. A mesma coisa, jamais pensei em ser um professor da universidade. Fui porque uma professora praticamente obrigou que eu fosse dar aula. E eu agradeço porque dar aula foi que me fez aprender e questionar essas coisas a fazer. Tanto que, recentemente, a gente fez um assim, que é uma espécie de testamento, que se chama assim, Editoras Universitárias. Para quê? Que hoje todo mundo pergunta, porque isso, se é possível ter uma editora universitária. É possível ter uma editora universitária. Eu tenho assistido às palestras aqui, tenho visto que muitas coisas nós estamos muito bem nessa área universitária. Superamos muita coisa. Nós temos 3 editoras universitárias brasileiras que têm um catálogo e têm uma projeção muito grande. Conseguiu superar essa barreira entre o público e o privado. A produzir, dar uma produção de qualidade que o leitor aceita. A qualidade textual e a qualidade gráfica para que esse livro fosse aceito em qualquer livraria e não dissesse esse livro é o público, não criou essa identidade. Pelo contrário, a gente desenvolveu certos projetos e prêmios, porque uma coisa que é importante, principalmente quem trabalha em universidade, é que o reconhecimento da universidade, do que você faz, nem sempre vem da própria universidade. Então a gente se preocupou muito. Só quando você é reconhecido lá fora é que começa a reconhecer aqui. Isso é um processo lento, mas a gente superou. E é possível fazer isso, depende muito das pessoas e do esforço que ela queira fazer. Em resumo, é um pouco essa história, realmente passando largo das coisas, é isso. E, como diz assim, as pessoas gostam de dizer, o livro salvou minha vida, principalmente quando usa a Bíblia. Não, o livro de fato, para mim, me salvou minha vida porque eu encontrei uma realização pessoal. Hoje, tive que fazer um levantamento, eu devo ter produzido 3.000 e poucos, muito mais de 3.000 títulos, digamos, a perspectiva foi ser 700 títulos. Na Eduz, no período que eu dirigi, foram 1.600 títulos, a Ateliê tem 1.100. E mais a Conarte, que é essa editora que nós trabalhamos, já tem quase 300 livros, que é uma editora laboratório, e que ela, assim como a Edusp começou do zero, um dia também ela pode ser uma grande editora. E o curso de editoração é um curso pequeno, mas de pessoas que realmente gostam. E nós temos essa preocupação muito de divulgar o próprio livro. Nós temos a Marisa Midori, que é nossa, digamos, a historiadora do livro. Estou saindo, entrando na geração nova, que é o Hugo, que vai dar continuidade, está fazendo essa transição para a formação dessas pessoas, com questionamento de todos os setores da publicação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Plinio, que les cuento que tenía escrito un texto y pronunció otro, lo improvisó, añadiendo muchos más elementos, así que yo le estoy doblemente agradecido. Acabamos de escuchar la primera versión de un libro que se podría llamar Memorias de un editor improbable.
Bueno, aquí estamos en gente que traduce todo el libro inmediatamente, ¿no? No se puede tirar ninguna idea que en un año o dos aparece impresa. Bueno, muchísimas preguntas. La primera tiene que ver con la familia y con la infancia. Yo me preguntaba, ¿Plinio es un nombre habitual en el Brasil? ¿O tu padre tenía algún tipo de lectura, alguna referencia erudita? Digo, porque en Argentina no es un nombre habitual, y si uno encuentra algún Plinio se imagina un padre anarquista, un padre socialista, algún lector de literatura clásica. Otra pregunta que me hago es el de esta fortísima apuesta por articular libros de circulación masiva con un cuidado gráfico y tipográfico extraordinario. Nosotros hemos conocido editoriales universitarias, desde nuestra Eudeva, Eudecor en Córdoba y otras, y bueno, los que nos formamos con esos libros, yo particularmente les tengo mucho cariño, los conservo en mi biblioteca, son libros que hicieron en mi formación. Eran libros más bien modestos tipográficamente y gráficamente, ¿no? Con muy pocos márgenes, sin un especial cuidado tipográfico. Algunos sí, hay algunas ediciones de Eudeva que destacaban por su diseño, pero en general eran libros económicos, ¿no? Que estaban al alcance de los estudiantes, cosa que estaba muy bien, pero aquí tenemos un ejemplo increíble, que quizás se explique por la escala del mercado universitario brasileño, que permite este prodigio de... Pero digo, esta escala que nos permitiría encontrar la respuesta respecto de la diferencia, tiene que ver con una vocación muy grande de alguien que dijo, no, esto se puede hacer, ¿no? y que vence el obstáculo comercial con el que se topan nuestras editoriales y nuestras editoriales universitarias e institucionales en general. Los que editamos como centro nos encontramos con las dificultades que Plinio presentó, y sin embargo ahí de su parte, sin sin provenir de una tradición digamos o una formación en el mundo gráfico, ahí hay una intuición muy fuerte y una apelación, ¿no? De alguien que se crió en una casa sin biblioteca y que sin embargo dijo, los libros tienen en el texto que escribió Plinio previamente, habla varias veces que proporcionen el placer de la lectura, no solamente instrucción, ¿no? Y esto es algo notable que uno se encontraba en sucesivos viajes, ¿no? A San Pablo, cuando veía los libros. Mi propia experiencia como autor editado por Plinio, lo cuento brevemente, es extraordinaria, porque editó un libro que se había publicado previamente en Buenos Aires, muy pulcramente, pero Plinio lo hizo de nuevo. O sea, pensó, me pidió las ilustraciones por separado, en alta resolución, le incluyó imágenes que no estaban en la edición argentina. Bueno, siguió una lógica totalmente distinta, articulando texto e imagen de un modo realmente virtuoso. Y el libro, además, era sobre las circunstancias de las traducciones y las ediciones del Capital en el mundo hispanohablante. Entonces yo le respondí que estaba honrado, era mi primer libro traducido a otro idioma. Le dije, pero Plinio, si me das un tiempo, podría hacer el esfuerzo de agregarle un capítulo sobre las ediciones en lengua portuguesa. Me dijo, no hace ninguna falta, ¿no? Cualquier otro editor hubiera dicho,
mirá, el libro es muy interesante, pero aquí hacen falta referencias a, no sé si al Portugal, pero al Brasil. Y no le importó, y lo hizo una edición impecable. Y digamos, si bien el libro apareció por Atelier, también ahí hay una apuesta por ediciones realmente muy pulcras, muy cuidadas. Un viejo editor amigo mío me decía hace más de medio siglo, decía, no hay libros sin erratas. Yo no me atrevo a tanto, no conozco la lengua portuguesa como para decir que estos libros no las tienen, pero les puedo asegurar que es de un cuidado de edición, y el propio traductor y los correctores se han comunicado reiteradamente. Entonces yo la verdad que estoy sumamente agradecido con él. Siempre ha sido un gusto reencontrarlo en sucesivos viajes y conversar amigablemente de temas en común, porque hablamos, por supuesto, de libros, de editores, de tipografías, de otras experiencias, otros tipógrafos, otros editores en el mundo. Hace un ratito, antes de comenzar, él le hablaba de Mauricio Amster, un exiliado en Chile, que, bueno, previo paso por España y luego en Chile, no solamente tipógrafo, sino también diseñador gráfico, modernizó profundamente la edición de libros en Chile, y también hizo un manual de tipografía que la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, llegó a sacar 3 ediciones antes del golpe militar de 1973. Así que bueno, de estas cosas hablamos. Y por último, le voy a dejar la palabra a Gustavo, que seguramente tendrá muchas preguntas. Me intriga mucho, todavía no pude visitar la biblioteca de los Mindlin, del matrimonio Mindlin, y me gustaría saber algo más. Hablaste de un vínculo con él, ¿no? Esto es algo realmente virtuoso, que una biblioteca privada no se pierda. Creo que son algo así como 32.000 volúmenes, si no estoy mal informado, y una universidad que los acepta, los incorpora, los cataloga, le pone mobiliario nuevo, y como si esto fuera poco, monta un sistema de ediciones para recuperar versiones antiguas, libros agotados, ¿no? Otro ejemplo virtuoso que nos invita a pensar estrategias similares en tiempos muy difíciles para nosotros, pero bueno, por lo menos las estrategias las podemos pensar. ¿Qué nos puedes contar de esa biblioteca? ¿Cómo se estructura? ¿Con qué secciones? ¿Eran libros solo brasileños y repone la cultura brasileña, lo que quizás no hizo la Biblioteca Nacional, y él repone y completa? También traía libros extranjeros. Viajaba a Portugal, traía libros en portugués de allá, libros de otros lugares del mundo, ¿no? Pienso en la biblioteca de Carone, que también visitamos, y en Edgar Carone, con sus ediciones extraordinarias de cultura izquierdista y de cultura marxista, sobre todo viajando por el mundo y pudiendo, para envidia mía, comprar con recursos que yo no tengo y que en general no disponemos en la Argentina, por lo menos los que nos dedicamos a estas cosas no lo disponemos, poder disponer de recursos y traer libros de la ex Unión Soviética, de Francia, de Italia, de España, una biblioteca extraordinaria. Digo, es un poco al estilo Carone, tiene un sello singular, se circunscribe a Brasil. ¿Y cuál es ahí tu proyecto? ¿Es recuperar las ediciones más antiguas del siglo XVII, XVIII? ¿Es recuperar, hacer ediciones facsimilares? ¿Volver a plantear las ediciones tipográficamente desde cero? ¿Un mix entre una y otra? Bueno, algunas de las preguntas que se me ocurren. Bueno, antes de también plantearle alguna pregunta suplementaria rápidamente a Plinio para que él
retome la palabra y también de repente sea alguna cuestión muy picante que alguien del público quiera plantear y si tuviéramos tiempo, ¿no? Pero vuelvo a insistir algo en la fundamentación de la presencia de Plinio aquí. Porque por un lado yo creo que la invitación y su generosa disposición con los recursos propios de la UPI para estar aquí cubre dos intereses genéticos del KL. Por un lado es la interacción con los profesionales del mundo de la edición. Esa estuvo presente desde el primer evento, ¿no? Esa voz, esa interpelación nos coloca a los investigadores en otro escenario muy rico para repensarlo. Y por otro lado también es un manifiesto de la patente internacionalización de nuestro coloquio argentino, que por lo tanto es eso, cuanto más distanciamiento de la experiencia nacional tengamos, más riqueza vamos a encontrar, porque la alteridad nos lleva a territorios insospechados. En cuanto a las experiencias de Plinio, él seguro que no lo diría con esas palabras, ¿no? Pero realmente es una gente que, tal vez sin darse cuenta, participó entre los pocos que, podríamos decir, transformaron las reglas del mercado de bienes simbólicos, primero desde la lógica interna del mercado paulista, pero después a nivel brasileño, por cómo el modelo DUPI replicó en el resto de las universidades, por lo menos, al menos la más importante de Brasil, la de Río, Minas y algunas otras, para producir algo que acá en Argentina, tardíamente, pero por suerte, después del 2000 comenzó también, ¿no? Ese proceso de profesionalización, de romper la endogamia, digamos, y las lógicas perversas de la propia institución universitaria. Entonces, bueno, para preguntarle a Plinio en esa trayectoria tan interesante, también yo me apoyo en la pregunta inicial de Horacio, para pensar en qué medida todas esas anomalías de trayectoria, la normalidad de esas anomalías, digamos, en cuanto ¿qué hay en esa historia externa que tímidamente se fue aproximando a la universidad, etcétera, como condición para realizar esa ruptura? En el sentido que, bueno, que los agentes que por herencia ya participan de esa institución y participan de todos los consensos de las reglas tácitas del interior de la universidad, muy posiblemente no lo harían, porque están, digamos, dentro de una escuela de política. Entonces, uno diría, la escuela de editoriación, de comunicación, en el seno de la UPI no es una institución central. Y ahí sí que toda esa experiencia con un laboratorio experimental que es descomunal. Que creo que acá no tenemos algo así. Lo que ya desde estudiantes se les enseña con una actitud realmente vanguardista y uno diría rupturista, que fue responsable porque en Brasil la calidad gráfica de los libros desde mediados de los 90 para acá tuviera un salto exponencial como no tuvo ningún otro país de América Latina. Muchos de ustedes que han ido a Brasil para entrar a una librería dicen, ¿qué es este tipo? Bueno, uno podría decir, los libros hechos por Plinio, tanto en el UPI como en Atelier, y ahora en la biblioteca Mingling, son de esos, no solo tapas gráficas, color, o sea, el riesgo tipográfico, ilustraciones que hay ahí, es algo envidiable, pero uno diría posible, ¿no? Entonces, en alguna medida, ¿no? Esa, por un lado, eso, ¿en qué medida podría decir que tu propia trayectoria fue necesaria para tener ese coraje de participar colectivamente? Porque claro, no estuviste solo, tuvo Yegusa, Alessandre Barbosa, Marisa en Atelier y tantos otros, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión central. Y después otra que me parece patente para nosotros, es pensarnos en qué medida para nuestra área de especialización las conexiones de libros sobre libros son un factor evolutivo determinante. Porque no solamente porque estudiamos ese objeto, sino porque nos legitiman y producen un efecto que en ninguna otra área de especialización tal vez se dé con tanta naturalidad. Editores como Alex, ¿no? O como Carlos, aquí presentes, estén tal vez sin saber ellos, ¿no?
participando de esa sinergia entre profesionales y académicos en la construcción de un campo de especialización. Creo, les digo, sin esas colecciones nosotros no tendríamos el nivel de discusión que tenemos ahora. Entonces, hay algo importantísimo en no solamente reconocer esta clase de figuras, sino asociarnos a eso, porque nosotros somos investigadores y no tenemos ese know-how, entonces, este tipo de experiencias, entonces, las preguntas concretamente, porque se nos va el tiempo y queremos escuchar tu opinión, es un poco que llevar a un nivel más explicativo, ¿no?, de cómo ese lugar anómalo es necesario para romper las reglas en una metrópoli cultural tan estructurada, con tanta fortuna, con tantos jugadores tremendamente poder, y en una institución tan decisiva, porque aparte de la paradoja de la trayectoria que marca Plinio es, si las grandes metrópolis culturales están culturalmente marcadas en su corazón por las universidades, qué paradójico era, salvo la excepción de la temprana Eudeva, ¿no?, y algunas otras puntuales experiencias, digamos, la obligatoriedad que deberían tener esas instituciones para, con la producción editorial, reafirmar eso, eso, llegar a ser lo que hicieron ellos, en el sentido de decir, la Universidad de San Pablo, siendo la institución poderosa, del estado más poderoso de la provincia, digamos, tal vez más poderosa de toda América Latina, logró algo que debería ser natural, pero que no es. Yo creo que este tipo de experiencias dejan mucha huella para pensarnos, ¿no?, y de todas las condiciones externas a nuestro métier, que hacen a las condiciones de posibilidad de nuestra evolución y de repente explican el meteórico crecimiento que tuvimos, ¿no?, sin jornadas, sin revistas, sin colecciones, sin ese apoyo de estos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, es eso, las colecciones de libros sobre libros que tú has hecho como una irrupción de novedad y, bueno, esto de volver a pensarte en ese, ¿no?, como ese bicho extraño en un mundo tan estructurado como la universidad, como la ciudad de São Paulo. Vou começar falando. Quando eu fui convidado para desenvolver o editorial da EDUSP, é claro que eu já tinha uma experiência de uma editora particular acadêmica. O que me passava pela cabeça era o seguinte, quer dizer, eu tenho oportunidade de criar uma editora do jeito que eu penso que deve ser uma editora, e isso sendo pago pelo governo. Porque sozinho eu não tinha condições de fazer uma editora particular, nem sempre é possível fazer tudo isso. Então, uma coisa me movia, é que o livro, esse poder de transformação, se ele for bem editado, ele vai ser aceito pelo público. Então essa preocupação de fazer o bem feito, ela vem de uma coisa simples, assim. O mal feito, o livro mal feito, o livro feio, não é mais barato do que o livro bem feito. É essa a filosofia. Então, procurei sempre dizer isso para os designers. Vocês têm que criar, vocês têm que ler o livro. Não é uma editora para fazer grandes manchetes para vender os livros, aquelas capas escandalosas de best-seller. Isso era uma ordem, porque os profissionais estavam acostumados a chegar no editor e perguntar: que tipo de capa você quer? Agora, se eu soubesse, eu fazia. Você é o artista, você tem que fazer. E com cuidado, a orientação era que esse livro deveria, o apelo dele era pela estética e não pelo marketing. Essa era a orientação. Que isso leva um certo tempo para ser reconhecido. Mas com essa ideia de que o livro bem feito não era
mais barato nem mais caro do que o outro. Isso que movia de fato fazer. Então, enfrentar primeiro essa coisa, porque você tem uma experiência de fora, porque às vezes o que nas universidades, às vezes elas são dirigidas muitas vezes, principalmente as editoras universitárias, por pessoas que não têm muita coisa a ver com o próprio livro. Esse é o grande risco de uma editora pública. Eu fiquei 26 anos seguidos na Edusp, então tem um tempo possível para fazer um grande projeto. Em 6 anos que a gente saiu de lá, as coisas começaram a degringolar. Eu retornei numa situação que não era bem o que eu queria, mas era, digo, olha, eu vou terminar a minha carreira aqui. Mas eu achei que a ideia de ir para um lugar e começar uma coisa nova, que é o que às vezes eu gosto de fazer, começar as coisas, a biblioteca me viabilizava essa oportunidade de criar. E a biblioteca, voltando um pouco já aqui para o que ele pediu, é uma biblioteca de obras que eles chamam obras raras. A Biblioteca Brasiana são livros de desde a descoberta do Brasil, sobre o Brasil até o século XIX. Depois eles chamam século XX e já começa a Brasiliense, que foi um conceito que não pegou. O BID era um industrial que tinha o prazer de comprar livros. E esse prazer era orientado por grandes bibliófilos, que é um dos bibliófilos que são dos doadores também. A biblioteca dele faz parte da biblioteca Mini, que chama-se... ele tem um livro, o Bibliófilo Aprendiz, que chama Rubens Borba de Moraes, que é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que goste de livro e que pretenda realmente colecionar. Chama-se o Bibliófilo Aprendiz. É um livro fácil, com pequenos textos, mas uma beleza de você ler aquele trabalho. Então, essas coisas me fascinavam vendo como é que fazia. Então, eu fiz a opção de ir para a biblioteca. E por que esse vínculo? Quando da transformação da Edusp de coeditora em editora, foi montado um conselho editorial que a gente dizia que era anticorrupção. O Mindre, o milionário, Celso Leff, outro, pessoas que da cultura, mas não tinham problemas financeiros. Então isso deu uma coisa, aqui não vai ter mais negociata, aqui vai ser assim. E o Mindre deu esse apoio todo esse tempo. É uma pessoa que, digamos assim, a presença dele dava o prestígio que a gente queria. Ele saiu uma época porque nessas políticas de universidade, o João Alexandre, que tinha chamado ele para ser o conselheiro, foi, digamos assim, a universidade resolveu tirá-lo por diário oficial, ou seja, ele comunica, tira. E ele, em protesto, ele saiu da editora. Eu era funcionário da editora, diretor editorial. Com a saída do presidente dessa época, que substituiu o João Alexandre, 4 anos depois ele saiu, assumi a presidência. Portanto, minha experiência na Edusp era desde o começo da parte editorial, montagem do departamento editorial, depois eu assumi a presidência. E as pessoas me perguntavam, porque vocês sabem, quando muda a gestão, muda-se todos os dirigentes. Eu permaneci 26 anos dirigindo a editora. Isso é o que faz você desenvolver um projeto. Pode ser que tem pessoas que fiquem 26 anos, não façam, mas eu aproveitei esse para mostrar que é possível criar realmente um projeto editorial, uma editora de fato com qualidade textual, com qualidade gráfica, todos esses aspectos são levados. E isso também tem a ver com a coisa de você lecionar, de você dar aula, ser professor, porque você não pode ensinar e fazer mal feito. Então, eu estou fadado a fazer um tipo de livro que jamais vai ser best-seller. Então, as pessoas me perguntam qual é o best-seller. É um livro do século XVI, do Gil Vicente.
que é uma literatura de escola, essas coisas que é do clássico da literatura. Então, nunca me preocupei com uma coisa interessante da editora universitária, que chegou. Ela não corre o risco de falir como qualquer outra editora particular. Porque a editora pública, ela só faz o livro quando ela tem o dinheiro. Então, quando o livro sai, ele já está pago. Ela só faz porque tem dinheiro. Então, isso possibilita, sendo uma boa administração, você gerar um recurso, digamos que um rendimento médio do rendimento de vendas da EDUSP é coisa de $1 milhão e pouco por ano. Não é pouco para uma editora. Ela tem realmente um movimento muito grande e tem essa capacidade de fazer. Então, voltando aqui, tô indo de trás para frente, né? A questão de família. Plínio, tem o velho, tem o novo, e às vezes meus amigos dizem que eu sou o atual. Mas não tem nada a ver. Eu, na verdade, eu até edito, estou editando toda a correspondência do Plínio Jovem. É uma delícia. Não é minha, do Plínio Jovem. Todo mundo já classificaram meus livros colocando lá na editoração. Foi um Plínio do Plínio e colocaram lá na editoração. Meu pai era não sei como se diz, vaqueiro. Pessoas que tomam conta do gado dos outros. No interior do estado de Tocantins. Sabia escrever, fazer uma carta, mas nunca frequentou. Era aquilo que se aprendia nas fazendas, que eles contratavam as pessoas para alfabetizar os filhos. Eu sou o 7º filho, tem um mais novo que eu. Eu fui o primeiro a ter um curso superior da família. E tudo isso deveu vir para São Paulo, trabalhar numa editora e ter um contato com as pessoas que realmente possibilitaram que chegasse aonde a gente chegou. Porque nesse mundo, o livro é uma coisa que não se faz sozinho. É uma rede de pessoas, de amizades, e eu me orgulho muito de, digamos assim, as pessoas que eu editei, as pessoas que eu convivi, todos são meus amigos. Eu nunca tive uma briga com nenhum deles, me dou bem com todos, que é raro. Claro que a gente, quando escolhe aquilo que está próximo da gente, daquilo que a gente faz. Eu não editaria um best-seller nem dissesse que vendia milhares de exemplares. Isso, eu segui o exemplo do Jacob Ginsburg, que foi editor do Humberto Eco no Brasil, muito antes do Eco ficar famoso. Quando Humberto Eco edita O Nome das Rosas, publica O Nome das Rosas, esse livro foi para a Perspectiva e ele não foi aprovado para editar. Todas as pessoas disseram, olha, comeu bola, deu tudo errado, não é possível, o editor não percebeu. Para mim, aquilo mostrava a coerência do que é o editor. Eu publico na área de ensaística, eu não publico ficção. Se alguém chegar para mim e disser um livro vai vender tanto, eu digo, olha, tem um problema porque eu tenho quase 1000 autores aqui que não vai concordar com esse livro. Se eu fizer esse livro, eles vão brigar. Eu sempre digo que os livros brigam um com o outro. Eu não posso colocar os livros, eles estão do lado do outro, mas porque são amigos. Então, essa ideia sempre me orientou. E, respondendo também a questão, você disse, da questão do cuidado gráfico, um pouco foi isso, quer dizer, saber que a gente pensar um pouco o livro, pensar o papel do editor como esse mediador entre o autor e o público, e a importância que tem esse objeto, que antes de toda essa ideia de materialidade do livro, bons editores já pensavam que um livro bem feito
ele realmente vai encontrar o leitor. Sempre encontra, quando ele é bem feito, seja de toda maneira. Então essa fé é que me move, que realmente, quando você faz uma coisa que você acha que está bem feita, que você faz com coerência, isso de alguma forma vai chegar a um bom resultado. Demora? Demora. Eu estou no mercado, eu comecei em 1971, portanto são 54 anos que eu vivo do livro. Isso também ajuda muito, porque a experiência que você vai adquirindo, que você vai vivendo, você pega qualquer livro, você já sabe como caminho vai dar, se você faz, quem é que faz. As pessoas vêm com livros que realmente dizem, olha, pode ser um grande best-seller. Eu digo, olha, eu não sei fazer livro para vender. Você vai correr o risco de ter o livro encalhado da minha editora. O livro é assim, assim, assado. Então foi isso, de alguma forma, que me moveu todo esse tempo para fazer esse livro e aplicar esse conceito. E por onde eu passei, por todos os lados que eu passei, eu procurei levar esse conceito. E trabalho com grandes designers e trabalho também com os alunos. A Eduz, por exemplo, todo esse projeto inicial foi feito por uma aluna que tinha uma capacidade incrível de representar graficamente aquilo que a gente queria que ela fizesse. Ela praticamente não falava, não se comunicava. Ela se comunicava apenas pelo gesto de dizer, olha, vamos fazer a coleção assim, ela é uma mistura disso. Ela, no outro dia, ela trazia o layout. Isso é raro você encontrar também essas pessoas. E isso é essencial para uma editora, ter essas parcerias do novo, do tradicional, de tudo. Eu, por exemplo, voltando aqui à questão da qualidade dos livros, eu adoro os livros incunabros. Quando me perguntam qual é a minha inspiração, eu digo, olha, eu procuro conhecer os livros antigos, que são bem feitos. A internet, quando veio, criou uma pandemia de coisa ruim, que atualmente o que a gente briga é para voltar um pouco essa coisa das leis da tipografia, para que os livros sejam bem feitos. Não é o computador que faz. Esqueceram que as pessoas que fazem, que tinham regras. E aí joga tudo no computador, as coisas tudo, o computador não sabe escolher fonte, não sabe fazer nada. Nós temos essa tentativa no curso de recuperar essa ideia, essa tradição do livro bem feito, do livro realmente que é feito para ser guardado. Não é livro, eu sempre digo, se uma pessoa me diz que eu estou demorando fazer o livro dele, vai ficar velho, eu digo, então não vou editar seu livro, porque o livro fica velho, a gente não edita, né? Põe lá na internet e tudo bem. É isso, gente, um pouco, não sei se eu respondi a todos vocês. Creo que sería interesante si alguno tiene ganas de plantear alguna pregunta o intervención, Alex, Carlos, entre los editores, pero también cualquier participante de este. Yo llegué un poco tarde, pero Gustavo Piqueira, gran diseñador, sería bueno que cuente cómo es el trabajo con Gustavo, máster, además muy interesado por la propia historia gráfica de Brasil, por las representaciones a través de la visualidad de la historia de Brasil. Creo que trabaja con proyectos muy particulares como con la biblioteca Milton y bueno, eso. Gustavo Piqueira, eu considero ele hoje o maior design gráfico do livro no Brasil. E não é só pelo que ele faz dos livros dos outros, mas porque ele reflete. É o tipo de design que você dá, ele lê e faz a leitura dele. Não é a intuição, dizer, ele tenta fazer a leitura dele daquele livro. Pode sair capas que você não entende, mas ele tem uma lógica para fazer aquilo. E ele diferencia de tudo. Ele não faz dois livros iguais. A gente caracteriza ele quando vê um projeto que não é igual nenhum, já sabe, é do Piqueira. E ele tem essa capacidade, quer dizer, ele mesmo, ele tem mais de 40 livros que ele já escreveu sobre design.
E não sobre o design em si, mas sobre os profissionais de design, coleções que ele trata de pessoas que fazem projetos diferentes. Ele era um publicitário, ganhou muito dinheiro, é novo ainda, e disse: eu vou fazer o que eu quero, eu só quero fazer livro agora. E eu dei sorte de ser o primeiro editor dele, de um livro que chama-se Morte aos Papagaios, que a Sociedade Protetora dos Animais protestou, que era morte aos imitadores, os designs imitadores, papagaios que ficam repetindo aquilo. Mas a Sociedade Protetora de Animais fez uma carta enorme que era como era possível dar um título para o livro dessa maneira. Então eu tenho prazer imenso de tê-lo como amigo, um colaborador na biblioteca, um pesquisador. Recentemente a biblioteca cria bolsas de pesquisadores nacionais e internacionais, tanto para os livros como de arte. Se você quiser ser residente pesquisador de arte, abre uma vaga lá. Você a biblioteca tem gabinetes para pesquisadores, tem um computador, tem uma prateleira, você pode desenvolver esse projeto lá de qualquer maneira. Então era isso. Eu acho que ele não teve aqui ainda, né, mas teve a Lote 42, que é a editora que ele faz muita coisa. Né? É isso? ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no agradecemos muchísimo tu participación, a tu fala, ¿no? Con la seguridad de que nos has dejado pensando, porque ese contraste es muy rico, ¿no? Y hay que seguir fertilizando. Así que bueno, nos despedimos entonces de esta mesa y esperamos nuevos capítulos para seguir interactuando contigo y con las personas y personajes y actores, tantos que hay para pensar las condiciones de realización de nuestros estudios y la evolución del propio objeto del libro en nuestras escenas culturales latinoamericanas. Así que muy agradecido. Yo propongo, tengo un subtítulo para las memorias de Plinio, que podría ser de Plinio el joven a Plinio el viejo.